Você já percebeu que em algumas situações parece que a mulher é simplesmente invisível? Mesmo estando ali, participando da conversa, parece que ninguém vê. Olá, meu povo! Esse é mais um Chazinho com a Dica, onde eu convido você a saber das fofoquinhas que andam rolando por aí. Nesse canal nós falamos sobre vida real e os perrengues da convivência humana. Isso mesmo, e hoje nós vamos falar sobre situações em que a mulher simplesmente parece que é invisível. O que será que está acontecendo? Eu separei o vídeo de algumas mulheres contando situações em que elas passaram que simplesmente foram tratadas como invisíveis. No final, eu vou contar algo que aconteceu comigo que até hoje essa história me incomoda. Você sabia que tem mulher que se faz de sonsinha? Se faz. Eu vou contar pra vocês. Eu fui numa profissional semana passada com meu marido, porque a gente tá começando, né, a fase pra construir o negócio no meu terreno e tudo mais. E aí a gente foi numa profissional, e essa profissional, ela resolveu fingir que eu não tava ali. Sim, ela resolveu fingir que eu não tava ali. Então, o que ela começou a fazer? Oferecer café só pro meu marido, oferecer água só pra ele, mostrar as coisas, né, do trabalho só falando o nome dele. E aí, vocês acham que é só o homem que é machista? Quando a mulher faz isso, ela, tipo assim, ela acha na cabeça dela que é o homem que tem o dinheiro, né? O homem que vai pagar. Ela teve isso na mente dela, porque é muito específico, sabe? A gente sempre vê. E aí eu falei, cara, essa menina, ela não tá entendendo, entendeu? Ela não conhece. Ela não conhece a minha passadinha lá no CAPS. Ela não, entendeu? Ela não conhece o ciúme diabólico que eu tenho. Ela não conhece. Porque se ela conhecesse, ela ofereceria mais coisas pra mim. Então, gente, traduzindo, né? Moral da história. É uma profissional que a gente não vai fechar. Porque se eu não quiser, não tem. Entendeu? Você também se irrita com coisas assim? Fala pra mim. Gente, não tem nada pior do que a sonsa. Uns bons anos atrás, eu e meu marido, a gente tava planejando trocar de carro. Daí a gente foi em uma concessionária aqui perto de casa, né? Quando a gente chegou lá, o vendedor veio todo sorridente. Todo sorridente. Ele estendeu a mão e falou com meu marido, deu boa tarde, pronto. E eu ali do lado, simplesmente não existia. E sabe quem ia decidir o carro, quem ia escolher o carro? Era eu. Eu que ia escolher. Daí, meu marido, ele não percebeu. Gente, tem homem que às vezes é lerdo, né? Ele sabe, ele mesmo assume, não, às vezes eu sou lerdo. Hoje ele já tá muito mais esperto com isso, ele não deixa mais ninguém me tratar como invisível. Começou a conversar com ele e tal, e aí eu comecei a me afastar. E fui indo em direção à porta. E aí ele percebeu que eu tava desinteressada, né? O meu marido percebeu que eu tava desinteressada, e aí ele foi e falou pro rapaz, então tá bom, eu vou ver com ela e eu volto outro dia, então. Na hora que a gente entrou no carro, eu ainda tava absorvendo aquilo. Sabe quando algo parece assim meio inacreditável? Eu me senti tão mal. Não sei nem explicar pra vocês, mas eu me senti muito diminuída. Naquele primeiro momento, eu não consegui expressar, virar pra ele e falar. Nossa, você viu que ele me tratou como invisível? Ele nem me cumprimentou nem nada? E aí, a gente chegou numa concessionária, só que dessa vez estávamos eu, meu esposo e mais um amigo nosso. Aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez aconteceu com meu amigo também. Ele chegou no meu marido, cumprimentou ele e foi puxando ele lá pra dentro. Meu esposo já esperto, né? Deu 2 minutos só, mais ou menos, de conversa pro cara. Falou assim, não, depois eu volto aí. Não deu nem muita bola, assim, sabe? Daí a gente saiu da concessionária. Ele falou, nossa, eu percebi o que você falou. Eu falei assim, pois é, eu tava comentando com ele. Olha lá, ó. Não deu atenção pra gente. Deu atenção só pra quem? Pra quem ele achou que ia ser o dono da grana. Tudo bem que seria. Só que quem dá a resposta final é a esposa. Pelo menos na maioria dos casais e os casais que eu conheço, a maioria ali a opinião final é da esposa. Entendeu? Então eu acho assim que se você chega num lugar e você não trata a pessoa, se você é um vendedor e chega um casal para fazer uma compra ou para olhar algo, vamos tratar de igual para igual. Vamos ler os comentários. Quando atendo o casal, eu ignoro o homem e só falo com a esposa. Tá errado também. Eu ri, mas tá errado.
Eu sou vendedora e faço o possível para que as esposas fiquem confortáveis com a minha pessoa. É isso, ó, 50% da venda já garantida, né? Já aconteceu comigo na concessionária. Será que é comum? Comigo aconteceu 2 vezes. Já aconteceu comigo na concessionária. O carro era para mim, mas a vendedora insistia em falar só com ele. No momento de trocas de contatos, interrompi e passei o meu número. Quando ela viu o score do meu marido, começou a mandar mensagem todo dia. Dá para me responder? Eu apenas visualizava até ela desistir. Se não me tratou bem, não vai vender. Gente. Agora eu vou passar uma história que eu achei assim, surreal. Essa mulher estava em uma entrevista de emprego com outra colega. Tinha um homem participando da conversa. Vamos ver o que aconteceu. Totalmente ignorada dentro da minha própria empresa, simplesmente por ser mulher. Durante 13 anos de LF Pro, a gente sempre direcionou as nossas contratações para o público feminino. Esse ano a gente passou por algumas estruturações internas e resolveu abrir cargos mistos, até pela dificuldade de contratação. Eu não participo dos processos seletivos aqui da empresa, apenas de um único cargo específico que trabalha diretamente comigo. Depois que o RH fez a primeira triagem, a gente entrou na reta final desse processo seletivo e aí são as entrevistas presenciais das quais eu participo. Afinal de contas, tem que ter uma sintonia comigo. Estávamos na sala de reunião. Diego, eu e Emília, que é responsável pelo meu RH. E o candidato sentou na frente da Emília, que é super ok, porque é ela que conduz a entrevista mesmo. Então a Emília começou a fazer as perguntas que são pertinentes ao cargo, e o candidato respondia a elas direcionado pro Diego, que estava na outra ponta da mesa. A Emília perguntava aqui, ele respondia lá pro Diego do outro lado da mesa, ignorando totalmente a própria pessoa que estava fazendo as perguntas para ele. Eu comecei a interferir, e ele continuou ignorando nós duas, eu e a Emília. Ele só respondia pro Diego. O Diego nem estava perguntando nada pra ele. Eu esperei um primeiro momento, porque ambiente de entrevista é um pouco tenso pro candidato. Então a gente esperou ele ficar um pouco mais confortável, ficar um pouco mais leve, mais familiarizado com o ambiente. Mas aí piorou. Ele ficou confortável, mas ele continuou nos ignorando. A entrevista se arrastou por uns 40 minutos, o currículo dele era realmente muito interessante. Mas eu já fui ficando irritada, sabe? Eu até tentei não ser arrogante, mas eu falei com todas as letras que eu seria a chefe dele. Ele ficou sutilmente desconfortável e tentou me direcionar o olhar algumas vezes enquanto respondia, mas não conseguiu durante muito tempo. Qual a chance disso dar certo? Bom, eu mentalmente mandei ele trabalhar no Clube do Bolinha e encerrei a entrevista. O mais louco, gente, é que eu tô no mundo dos negócios há 13 anos e eu trato diretamente com grandes empresários. Inclusive, já palestrei sobre negócios para uma plateia quase 100% masculina e eu nunca me senti invalidada ou intimidada, até pela minha postura. Veja bem, isso foi acontecer justo dentro da minha empresa. Pelo menos eu tenho uma boa história para contar, né? Nossa, imagina o clima nessa hora na sala. Vamos ler os comentários. Passei por isso em uma praia que fui com meu marido. Tudo o que eu pedia, o garçom confirmava com ele. É tipo, a primeira você pensa, ok. Mas quando vai se repetindo e vai se repetindo, dá muita raiva. Como se a gente fosse invisível. Eu não tô aqui, moço? Você não me vê? Isso acontecia com frequência nas oficinas mecânicas. Mesmo sabendo que o carro é meu, eu fazendo as perguntas, eu pagando, eles respondiam para o meu marido, que olhava para mim. Hoje ele não vai junto. Ai, gente, olha só como eles gostam de invalidar a gente, né? Tem ali algo inconsciente, mas é um inconsciente meio consciente. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. A mulher sofre. Depois que me tornei mãe, ninguém mais conversa comigo. A pergunta sempre vai pro meu esposo. Invisível. Como que pode, né? Algumas pessoas ficam arrogantes porque sabem que são experientes. Um ex-chefe me contou que havia me contratado porque eu fui a única candidata que não havia sido arrogante e mesmo recém-formada e sem nenhuma experiência fui contratada. Tá vendo? Sou empresária também, Lu. Já até perdi as contas de quantas vezes já passei por isso. Ainda mais sendo jovem. Quem perde são eles, porque eu já descarto na hora qualquer relação comercial. Vamos estar aceitando que a mulher tem força? Tanto ao lado do marido quanto dentro de uma empresa? Quando vocês começarem a tratar a mulher de igual para igual, as coisas melhoram. Mas, e aí os homens são extremistas, né? Não tô generalizando, tá? Mas tem um extremismo, assim, de... Existe uma diferença de uma mulher ter ali uma autoridade, uma presença,
E existe uma diferença totalmente de você ser cavalheiro com uma mulher, de você ceder algo para uma mulher. Vocês entendem? Mas o homem, ele pegou isso, não generalizando novamente, o homem pegou essa informação de que a mulher tem poder, mas a mulher não tem a mesma força que vocês. Gente, agora essa aqui é clássica, hein? Essa é clássica. Vamos lá, Nayara _Teodoro. Eu tava num rolê com meu namorado, uma menina chegou, cumprimentou ele, começou a conversar com ele, tipo assim, nem olhou na minha cara, não teve coragem de me dar uma boa noite. Nesse momento, entendeu? Meu sangue ferveu, porque eu me sentia assim, uma invisível. Parecia que eu não tava ali, parecia que eu não existia. E aí antes, né, que eu virasse e falasse assim, boa noite, querida, você não me cumprimentou, mas eu vou te cumprimentar. O Denis, né, ele interrompeu a menina, ele falou... Aqui, então, desculpa te interromper, mas essa aqui do meu lado é a Nayara, minha namorada, eu acho que você não viu ela. Na hora, sabe, quando a pessoa fica totalmente sem graça, a alma sai do corpo e ela percebe que ela foi totalmente sem educação? Foi isso que aconteceu. Eu acho que essa regra, ela tem que valer não é somente para pessoas que namoram, mas pessoas que estão acompanhadas de amigos também, entendeu? Se você viu que tem uma pessoa que você conhece, ela tá com alguém do lado, custa cumprimentar? Custa ter um pingo de educação? Custa, entendeu? Ter o mínimo de bom senso? Mas eu acho que assim, quando a pessoa tá num relacionamento, ainda pula um nível. Além de falta de educação, é falta de respeito. Então assim, Lírio do Campo, quando você vê que alguém tá acompanhado, cumprimenta, né? Acho que a sua língua não vai cair se você der uma boa noite, não? Tá bom? Paz. Gente, eu tô... Paz. Nossa, essa eu já perdi as contas de quantas vezes já aconteceu comigo. Hoje eu já nem ligo mais, sabe? Tem uma hora que você fala assim, ai... Você aperta aquele botãozinho mágico, sabe? Querendo ou não, ainda no fundo a gente sai meio incomodada, né? Caramba, só tem a pessoa... É igual eu falei, hoje o meu marido, ele não permite mais. Ele não deixa mais ninguém me tratar como invisível. Eu não sei, eu queria entender se é excesso de distração ou se realmente no fundo é falta de educação mesmo. Minha chefe me trata com desprezo, não me chama pelo nome, finjo que não existo há mais de um ano. Típico caso de assédio moral. O assédio, ele é cometido não apenas por ações, mas também por omissões dessa natureza, como não se dirigir ao trabalhador, não usar o nome, fingir que ele não está no ambiente. É caso de assédio moral e pode ser indenizável. Já trabalhei num lugar que a mulher pediu pra me chamar por outro nome porque o marido dela tinha uma amante de nome Ana. Eu vi o relato de uma pessoa que a chefe faz exatamente isso. Não chama pelo nome, evita qualquer tipo de contato, finge que ela não tá no ambiente. E o mais impressionante é que isso já acontece há mais de um ano. Agora a gente para e pensa, né? O que leva um ser humano a se comportar dessa forma, né? Sendo que alguém ali que era pra gente enxergar como um ambiente profissional, mas... não falta profissionalismo? E não é só uma questão de, é um dia cheio de trabalho, tá preocupada com outras coisas. Não, gente, é uma sequência, você acaba comparando, né? Peraí, será que ela é assim com todo mundo nesse ambiente? Ou é algo pessoal comigo? Então, existe essa questão, né, de você parar e analisar todo o contexto, né? Agora eu fico pensando o que leva uma profissional, entre aspas, né, muitas aspas, a tratar o outro assim. Porque ignorar alguém assim dentro do próprio ambiente de trabalho não é só falta de educação. Daí você começa a se sentir deslocado, não sabe nem mais o que tá fazendo ali. Começa a se questionar. Ser tratado como invisível todos os dias pode ser uma forma sutil de diminuir alguém. E o pior é que muitas vezes quem passa por isso demora pra perceber que não é normal. Agora eu fiquei pensando em uma coisa. Será que esse tipo de atitude acontece porque realmente a pessoa não gosta do funcionário? Ou será que é uma forma de pressionar a pessoa a pedir demissão? Porque ignorar alguém dentro do próprio ambiente de trabalho não é nada saudável, né? Agora eu quero saber de você. Já passou por uma situação assim, de ser tratada como invisível? Ou se você é um profissional, principalmente da área de vendas, assim, né, em que você recebe o cliente ali, um casal, você já se percebeu esquecendo de ter dado atenção ou para um ou para outro? E outra coisa, você já trabalharam em algum lugar que trataram você como um funcionário invisível ou já presenciou algum colega seu sendo tratado dessa forma? Conta aqui nos comentários porque esse assunto rende muita história. Olha,
eu, pelo menos, lembrei de algumas aqui, deixei uma aqui pra vocês, porque eu lembro de detalhes. As outras são relapsos de memória. E é isso, o vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, mais direto ao ponto, né? Então, esse foi mais um Chazinho com a Gica. O chazinho foi servido e eu quero saber de você. Conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido, tá? Deixe seu like, compartilha com aquela sua amiga que sabe que você sabe que gosta desse tipo de assunto. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!